Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Café e Vendas. Aqui nós conversamos tranquilamente sobre a área de vendas, sobre a área comercial, sobre os negócios, sobre empreendedorismo. A cada podcast eu convido um profissional, um especialista para conversar sobre vendas. E claro, café e vendas, vamos falar sobre vendas, mas tomar café, que são as duas coisas que a gente gosta bastante. Hoje estamos aqui com o Fernando da Vipar. A Vipar é uma empresa de parafusos, ferramentas na cidade de Rio Claro, e o Fernando vai contar um pouco a sua experiência, a sua vivência no comércio, na área comercial dos seus negócios. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Primeiro quero te agradecer imensamente pela amizade e por ter lembrado da gente, da nossa empresa, da minha pessoa, e dizer que eu fico muito feliz de estar aqui hoje, te vendo e podendo compartilhar um pouquinho só da nossa experiência. E tantos anos já eu devo ter, acho que bem perto de uns 30 e tantos anos em vendas, né? Uma boa parte dessa trajetória profissional em loja, em grandes lojas de rede de eletrodomésticos. Aqui de Rio Claro eu trabalhei nas duas maiores, que ainda estão aí, e agora na Vipar, né? Agora já há 23 anos na Vipar. Legal, e você comentava comigo que você é publicitário de formação. Sim, Conta um pouquinho a sua trajetória pessoal, profissional, fica à vontade. legal. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na verdade, eu entrei na escola Senai, aqui em Rio Claro, como mecânico de manutenção, que hoje é chamado de mecânica de usinagem, né? Torno, fresa, ajustagem, solda. Então, com 14 anos, a gente começou a fazer esse curso lá e já comecei a trabalhar. E o Senai tinha uma coisa que era o jovem aprendiz, então eu já comecei a trabalhar na antiga escola. Trabalhei na escola antes dela fechar lá no ano de 84, 85. Fui pegando experiência nessa área de manutenção mecânica, de máquinas, né? Não de carro, mas de máquinas. Sempre fui apaixonado por ferramenta. Eu venho de uma família de mecânicos. Meu pai era soldador na antiga oficina da FEPAS, quando ainda era FEPAS, hoje Ruma. Mas meu pai sempre trabalhou lá nas oficinas da FEPAS aqui, claro. E sempre gostei, sempre ouvindo falar de mecânica, de tal. Meu irmão mais velho, o Zé, ele trabalhava na Gurgel, antiga Gurgel, ele era inspetor, gerente, ele trabalhava na produção do carro, primeiro carro nacional, Senna. Sim. E eu sempre vendo isso daí, fiz Senai e tal e coisa. E quando chegou no ano, mais ou menos depois de uns 6 anos de meio oficial mecânico, eu despertou em mim essa vontade de uma profissão nova. Eu via falar o vendedor, o vendedor, o vendedor. Então, muitas pessoas, eles nem escolhem a profissão, muitas vezes caem de vendedor porque não tem outra opção. Sim. E acabam se dando bem ou não gostam, vou para outro ramo. Eu não, eu escolhi essa profissão, eu achava legal, o vendedor de loja, eu sempre gostei muito de gente, de conversar, de pessoas, né? Se deixar, eu fico falando aqui o dia todo. E daí eu entrei num depósito de material de construção primeiro, que também não tem mais, hoje em dia já não existe mais, para começar a aprender, ver como é que fazia, vendia uma ferramenta, um piso. Aí teve a oportunidade de ir para uma loja de eletrodoméstico maior de rede, aí fomos para essa loja, depois eu acabei fazendo amizade com toda a cidade, e o gerente da outra loja me chamou, um desafio, fui também, aí fui a subgerente, acabei sendo gerente também, e como estava nesse ambiente aí, eu sempre gostei de vendas, eu gostava e fui fazer publicidade e propaganda. Então foi nesse sentido aí que a gente acabou caindo no curso de comunicação social na habilitação em publicidade e propaganda. Eu fui aluno da primeira turma de PP aqui na Claritina, aqui em Rio Claro. Ah, que legal. Nós temos várias coisas em comum. Também comecei a trabalhar aos 14 anos no comércio, né, supermercado, e por causa das minhas habilidades de desenho e um pouco de comunicação, acabei fazendo publicidade, Legal, legal. e depois fiz pós-graduação em comunicação social, quer dizer, eu estava muito dedicado a essa atividade. Cheguei no começo a trabalhar em agência, e o que o publicitário faz é vender, levar pessoas, clientes em potencial até os negócios, né. Mas depois eu entrei para a área de vendas e não saí mais, então já estou há 30 anos na área comercial.
mas ferramentas, usinagem, isso também é uma coisa bem próximo para mim, porque eu fiz curso de desenho técnico mecânico no segundo grau antes de fazer publicidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E já agora, como consultor, fazendo treinamentos na área comercial, já tive a oportunidade de atender algumas ferramentarias, por exemplo, em Limeira e na região. Rio Claro não tive essa oportunidade, mas fazendo desenvolvimento comercial de ferramentarias. Legal. Então, temos bastante sinergia aí. Mas você fez publicidade, mas não chegou a trabalhar em agência? Na verdade, eu fiz a publicidade, eu já estava, a gente já tinha. Porque, na verdade, a Vipar, Parafusos e Ferramentas, são 3 lojas de 3 irmãos. Às vezes o pessoal pergunta pra gente: "Ó, como é que funciona a Vipar?". Para quem não conhece, eu acho que aqui, claro, bastante gente conhece, não digo todos, mas uma grande maioria conhece, porque sempre precisa de uma coisinha. Nós atendemos desde a grande indústria, eu tenho as maiores indústrias de Rio Claro, que mais empregam ou que mais faturam, são clientes nossos, todas elas. Mas a gente vende também para aquela dona de casa que precisa pendurar um quadro na parede, ou o robista que precisa de uma colinha. Então, a gente atende desde a maior indústria da cidade até a dona de casa, o mecânico, o eletricista, a gente atende todo esse público aí. E então, dessa forma, eu creio que muitas pessoas já conhecem a gente, mas para quem não conhece, que muitas vezes o vídeo não tem fronteiras, não é? E vai para todo o país, Isso até eu para te garanto, fora. isso eu te garanto. Até pra Gente do Brasil inteiro vai te Até para ouvir. fora, quem sabe, né? A Vepar é uma loja que vende principalmente parafusos fixadores, que é porca, arruela, barra roscada, chumbador e o próprio parafuso de inox, de aço liga, de aço temperado, de aço carbono, galvanizado ou não. Mas a gente tem também silicones, adesivos, vedantes, uma série, abrasivos, que é lixa, rebolo. A gente tem daí a ferramenta também, a caixa de ferramenta para colocar todas elas, chave de fenda, alicate de todos os tipos, broca para furar, serrinha para cortar. Então, a gente tem uma gama grande de produtos. E o meu irmão mais velho, Zé, ele, como eu falei no começo, a gente vem de uma família de mecânicos, né? E ele trabalhava na antiga Gurgel Motores, fazia o carro econômico nacional Senna, então ele participou desse projeto aí, de implantação desse projeto, acabou não dando muito certo depois, mas isso é uma outra história. E ele saiu de lá, um pouquinho antes de fechar, e falou: "Ah, vou montar uma loja de parafuso". E eu trabalhava em loja de eletrodoméstico, eu falei: "Nossa, parafuso?". Aí você falou: "Não, Rio Claro tá carente, vamos montar", e foi em 90, quer dizer, já tem 35 anos isso. Aí ele montou a primeira loja, e depois de 10 anos que já tinha essa loja montada, ele falou: "Você não quer montar uma para você?". Aí a gente montou, que a dele é no centro aqui da cidade de Rio Claro. Aí a gente montou essa loja lá na rua 6A, mais próximo do Distrito Industrial, né, a nossa loja lá. E depois o irmão mais novo que trabalhava com o Zé na loja do Zé falou: "Ah, vamos montar uma terceira loja na zona norte da cidade, mais próximo lá da entrada da cidade pela Washington Luiz". Então, por isso que A localização também essa água. Por isso que são 3 lojas, mas cada loja nós temos uma parceria, claro, somos irmãos, nós temos uma parceria de marca, de preço, de comprar mais barato pelo volume, né. Mas cada loja é autônoma, tem um CNPJ diferente. É como se fosse uma franquia, né, de 3 irmãos. Então cada um tem a sua loja, elas são administrações autônomas, a gente tem praticamente os mesmos produtos, não exatamente, porque às vezes, parece incrível falar, mas às vezes o consumidor do meu irmão lá na Avenida 29 não é exatamente o mesmo meu. Talvez porque eu esteja próximo do distrito, mas às vezes o meu cliente quer uma marca de lixo, por exemplo, meu cliente quer Norton, de repente o cliente dele quer 3M, um exemplo só, mas acontece. Mas basicamente a gente tem o mesmo produto, mas às vezes alguma diferencinha de estoque, mas quando ele precisa de alguma coisa eu passo para ele, ou quando tem algum, porque ele lá na 29 ele atende as cidades da região mais próxima dele, que são Santa Gertrudes, Corderópolis. Perfeito. Então, às vezes um cliente de lá liga para mim, eu passo para ele. Sim. E eu atendo Ferraza, Japi, Corumbataí, Peúna.
quando alguém de lá, às vezes, vê pela internet o número de telefone, aí passa para mim. Então a gente tem essa parceria entre nós três, além da parceria na compra, né? A gente, apesar da gente comprar separadamente, porque são três CNPJs diferentes, mas os nossos fornecedores, os maiores, Starrett, 3M, como eu falei, a Saint-Gobain, que fabrica a lixa Norton, Cortag, Cortag, que são ferramentas para pedreiro. isso. Eu tenho parafuso da Caesar, da Jomar, beleza? Tem uma série de fornecedores top mesmo, certificados. Cada uma das lojas tem o mesmo mix de produtos das outras lojas, ou como você disse, cada uma tem o seu mix? Pelo esse diferencial do nosso consumidor, então tem algumas diferenças, mas no geral são os mesmos produtos, principalmente medida de parafuso. Medida de parafuso tem que ter todas. Não adianta, eu vou ser um lojista até fica como dica, às vezes pessoa de fora ou alguém, eu vou ser um lojista de ferramenta de parafuso, mas eu vou começar com um parafuso X. Não adianta. Não adianta tentar adivinhar o que o consumidor. Parafuso você tem que ter todos, ou 90%. Alguns, claro, de medida muito, muito grande, específica, por encomenda. Sim. Mas, mesmo assim, a gente tem fornecedores que conseguem nos atender em máximo 5 dias, uma semana. Mas você tem que ter 90% da tabela do fornecedor, você tem que estar na loja. Certo. Você disse que atende da dona de casa à indústria. E é um jeito diferente de vender. Sim. Na sua opinião, qual é a grande diferença de vender para o consumidor pessoa física, para o consumidor pessoa jurídica, ou a venda B2B, que a gente gosta? Legal. Boa pergunta, ótima pergunta. O consumidor de fábrica, em geral, ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe o que ele precisa. Então, por exemplo, uma Whirlpool, uma Unscorn vai fazer uma manutenção numa grande máquina. Ele já sabe que ele precisa de um parafuso de aço liga 12,9 de dureza, com cabeça sextavana interna, cabeça abaulada. 90% dos casos, os engenheiros da fábrica, que são ligados nessa parte de manutenção, que a gente vende principalmente para manutenção, vendemos para produção também algumas fábricas. Sim. Mas o negócio dessas fábricas aí não vai muito parafuso na produção. Então, é mais para manutenção de forno, de linha de produção. Então, exato. Então, 90% dos casos, eles já sabem o que eles precisam. Eles querem agilidade na entrega, preço justo, confiabilidade e a máquina funcionando novamente. Cada minuto parado de uma máquina dessas são milhões e a empresa deixa de faturar. Então, eu tenho um vendedor específico, que é meu genro, Caio, e a esposa dele, que é minha filha, que é engenheira, Laura. Então, eles dois, eles são especialistas em conversar com grandes indústrias. Eles estão lá no WhatsApp, no telefone, no e-mail, estão fazendo chamada de vídeo, chamada de áudio. Então, toda hora eles estão vendo o que esse público nosso precisa. Então, duas pessoas especialistas não quer dizer que os outros não são, mas eles são especialistas nessa área aí para conversar com o comprador de fábrica, ou às vezes até com o proprietário. Às vezes eu posso ter aí uma fábrica, uma pequena fábrica que também a gente atende e ele precisa. São raros casos que às vezes ele pode acontecer deles precisar de um conhecimento técnico do vendedor para saber, por exemplo, um parafuso está quebrando na máquina. Então pode ser que está mal dimensionado, às vezes um chumbador que está fixando ela no chão, então ele está quebrando com um determinado tempo. O que a gente poderia fazer? E normalmente a gente sabe, mas se a gente não sabe, a gente consulta a fábrica, procurar atrás de normas técnicas. Então tem esse cliente industrial, vamos dizer, ele tem uma especificidade de querer mais normas técnicas e esse tipo de demanda. Certo. Que é importantíssima para ele e para a gente também. Claro. Agora, a dona de casa ou um profissional aí, um serralheiro, um marceneiro. O marceneiro serralheiro, ele também sabe muito bem o que ele quer. Isso. Mas uma dona de casa, ele vai no balcão muitas vezes. Pode nos telefonar também, mandar o WhatsApp, não tem problema. Mas em geral vai no balcão,
eu precisava de uma broquinha para fixar um espelho no meu banheiro. Então, o vendedor de balcão, e aí não são só 2, eu tenho acho que 8 ou 10 vendedores no balcão, o dia todo Só na sua loja. só na loja da Vipar da 6A, Rua 6A, só na minha. O centro tem mais X. Na verdade, nós temos 23 funcionários lá, entre caixa, fora eu, minha esposa e minha filha, nós temos 23 funcionários na Vipar da 6A. Então, tem a menina do caixa, tem a reserva de caixa, tem o faturamento, o faturista, que faz nota fiscal, tem que faz boleto, nota fiscal, esse tipo de coisa, burocrático, né, as burocracias. Sim. Mas vendedor tem o pessoal lá do estoque, que tem que receber a mercadoria, conferir do nosso fornecedor, ver se vem certinho, que vem muita coisa errada também. Sim. Então, é um trabalho de a hora que chega a mercadoria até a hora que ela sai, tem uma série de profissionais e o vendedor está ali no meio, né? Eu tenho acho que 8 a 10 vendedores de balcão, fora os 2 lá do escritório de vendas para a indústria, que fica atendendo diariamente a pessoa que chega no balcão. Então, a diferença principal que eu vejo, que você falou da sua pergunta, é que muitas vezes a pessoa já sabe o que ele quer, mas às vezes não vai dar, pode ser que não dê certo, às vezes a pessoa vem procurando parafuso enorme para colocar uma coisinha pequena e às vezes vem procurando um parafuso pequeno para colocar uma televisão de 50 polegadas na parede. Sim. Então, tudo isso o vendedor tem que saber orientar. Perfeito. E ele fez cru, e ele normalmente, de todos os vendedores que eu tenho lá, eu acho que eu tenho um único que veio de uma outra loja de parafuso Sim. e que já veio sabendo. Já veio, a maioria aprende lá. Isso. A propósito disso, eu já ia falar justamente sobre isso. Vamos pensar que para ter uma equipe comercial, você precisa ter a equipe, formar a equipe, né, para ter uma equipe. Depois você precisa fazer a gestão dessa equipe para que todos caminhem na mesma direção. Eh, então, falando sobre equipe comercial, na sua opinião, Fernando, quais são os maiores desafios? Qual que para falar um termo da moda, né, que as pessoas gostam de falar, qual que é a dor do empreendedor, do empresário, ou que você tem para lidar com a questão comercial, desafios de vendas? Luiz, você sabe que o empresário ele sofre de tudo quanto é lado. Sim. Claro que você tem os louros do seu trabalho, você consegue colher seus louros, seus resultados, né? Mas a gente sofre de muitos lados. Esse é um lado que a gente também sofre. Mas graças a Deus eu consegui formar uma equipe lá que gosta do que faz, porque quando você faz o que não gosta, é terrível. E o vendedor, vendas, você sabe, mas como a gente está no bate-papo, o pessoal que está ouvindo, o vendedor, o nossa matéria-prima são pessoas. O vendedor ele vai lidar com pessoas. Então, um profissional que não gosta de gente, não adianta escolher vendas. E hoje em dia, muito dificilmente uma profissão não lida com outras pessoas. A não ser que ele for trabalhar numa máquina, enfiar a cara na máquina e ficar lá o turno inteiro dele, mas a gente lida com o ser humano. Então a gente tem que gostar, a gente tem que entender, tem que ter empatia com o nosso cliente. Às vezes ele já está, aquele dia não foi bom para ele, e você tem que estar calmo. E do mesmo lado, nós como gerentes de pessoas e treinadores que somos, né? Passar o que a gente aprendeu nesses, que nem eu tenho 30 anos de venda, talvez você tenha mais que eu, porque você já começou na venda, né? E eu comecei na fábrica. Mas a gente tem que tentar passar para eles isso daí, e que um dia é assim, outro dia é de outro jeito, e que o resultado vem. Então, quando eu contrato, estava falando, quando eu contrato lá, 99% às vezes era outra profissão, trabalhava em fábrica. Às vezes na entrevista a gente percebe, a pessoa não vai conseguir ficar, então a gente dá preferência para quem já tem um perfil, que gosta mais de conversar. Às vezes já teve caso lá de entrar um menino que achava que podia ser balconista, aí ele tinha muita vergonha, a gente passou ele para o estoque, ele foi ajudar no estoque e serviu para a gente. Então nada como a pessoa certa no lugar certo, São Luís. E os que ficam no balcão,
é porque gostam e a gente procura valorizar também. Como que o meu vendedor, ou o meu balconista, o meu atendente, vai tratar bem um cliente meu, que é o meu maior tesouro, o meu maior patrimônio, se eu trato mal ele? Uhum. Eu vou e dou um chute nele, um esporro nele, e muitas vezes merecendo, pode ser que fez uma coisa errada, mas tem jeitos e jeitos de falar a mesma coisa. Então, a gente procura valorizar, ter um ambiente bom de trabalho, porque eu sempre falo para eles, gente, a gente passa mais tempo aqui dentro junto, 8 horas por dia, ou às vezes mais, se não for trabalhar no sábado. Sim. A gente passa mais tempo junto do que com a esposa, com a família, com os filhos, com quem a gente gosta, ou fazendo o que a gente gosta. Então aqui tem que ser um lugar legal, tem que ser um lugar gostoso de ficar. Se for um inferno aqui dentro, a gente não vai ver a hora de ir embora. Claro que a gente quer ir embora para casa, descansar, tomar um drink, etc. Mas o ambiente de trabalho tem que ser legal. Então a gente tenta valorizar não só monetariamente, que é muito importante, Uhum. que todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, mas a gente tenta valorizar profissionalmente também, como ser humano, como pessoa, deixando o ambiente legal. É, às vezes a pessoa não está muito bem, tem uma pessoa enferma em casa, a gente tem que entender tudo isso daí, porque eu me coloco no lugar deles. Se eu já fui empregado de tantas lojas aí, fábricas, apesar de não ser uma grande empresa, mas a gente tem a nossa lojinha lá, e eu me coloco no lugar deles também. Quando eu gostaria de ser tratado assim, então eu procuro, lógico que eu não sou herói, eu tenho o meu dia que eu também não tô legal como ser humano e falo que sou, mas a gente procura ter um ambiente legal, então eu tenho segurado, eu tenho conseguido reter esses talentos lá com a gente. Pra gente formar um vendedor lá, para formar a pessoa que gosta de trabalhar e já vem com essa garra e tal coisa, mais fácil e mais rápido. Mas como a gente lida com um produto extremamente técnico, que observa normas técnicas rigorosas, norma DIN, norma ANSI, tem uma série de normas que parafuso, mesmo as ferramentas elas têm que seguir. Então, para eles aprender tudo isso daí, primeiro ele fica junto com o mais antigo, tem um ou dois, três, vários lá que conseguem ensinar isso pro vendedor mais novo, né? Mas no mínimo, para ele começar a atender sozinho em 15 dias. Ainda ele vai perguntar muito. Ele vai lá, consegue abordar, descobrir o que o cliente quer, a necessidade dele, mas ele ainda pergunta muito para não indicar alguma coisa errada. E depois que colocou, não tem mais volta. Por exemplo, você está com uma goteira em casa, aí o próprio cliente quer resolver. Ele consegue subir lá, ele tem capacidade técnica para subir lá e passar um selante, um silicone, alguma coisa Perfeito. entre parede e chapa. Então, se ele passar um produto errado, aquilo lá vai dar problema daqui a um tempo e ele vai perder todo o serviço dele, o produto que ele comprou, ele vai ficar triste com a Vipar. Sim, e o Então, problema pode além de não resolver, pode ficar pior. bem na hora que não pode, que é a hora que começa a dar 15 dias de chuva seguida e molhar móveis e molhar. Então, Sim. o vendedor novo, ele vai sozinho abordar o cliente, mas ele sempre vai confirmar, isso daqui serve realmente para isso. Então, eu digo que para encurtar a conversa 6 meses, para ele ficar 70 a 80%, mas para ficar 100% acho que vai anos. E são muitas coisas. Você 100%. trabalha com 20.000 itens diferentes lá, entre 20 medidas e parafusos, né? Na verdade, Fernando, ninguém está 100% pronto. É. Eu ouso dizer, nem você. Por quê? Porque lançam-se novos produtos com novas atribuições, Uhum. com novas aplicações, não é verdade? Sim, Você sim. precisa se atualizar. Muitas vezes já aconteceu lá que um cliente industrial foi falar com o Caio e ele veio me perguntar se conhece norma tal. Aí, aconteceu esses dias com uma indústria nossa que deu claro que faz indústria de peça automobilística, peça automotiva. Sim. E o comprador pediu uma norma do parafuso. Eu preciso de um parafuso, mas ele tem que ter esta norma. E eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu fui na vendedora, a Ana, que é a vendedora da CIS. Eu falei: olha, você conhece essa norma? Eu já vi falar, mas não sei certo do que é. Nem a vendedora da fábrica sabia. Daí ela foi entrar em contato com a engenharia da fábrica. Não, nós atendemos essa norma
demora 15 dias para sair e conseguimos atender, graças a Caesar, que é o maior fabricante de parafuso, creio eu que do Brasil, com certeza, mas creio que da América Latina. Perfeito. E conseguimos atender ele, é uma norma específica do mercado automobilístico, e rastreia o parafuso ou a peça que vai no automóvel, desde que ela é fabricada até a hora que ela é instalada no veículo automotivo. Sim. Então, acontece, a gente não sabe tudo, aliás, a gente sabe pouco, né? A gente sabe quase nada, mas estamos aí com essa abertura, né? Essa humildade de saber que a gente não sabe, e a gente é semelhante a uma pedra bruta que vai sendo polida Sim. com o passar do tempo. Sim. Me chamou muita atenção o que você disse, que o vendedor ele precisa gostar de pessoas e ele precisa estar bem para poder dar um bom atendimento. Mas nós temos, obrigações, nós vendedores, nós empresas, né, porque os boletos sempre vencem, né, e a gente está sempre correndo atrás deles de alguma Sim. forma. Então cada um de nós, tanto a empresa, o empresário, quanto cada um dos vendedores tem objetivos a cumprir, metas, essas coisas. Isso, quando eu falo em meta, eu logo penso em metas ou objetivos, eu penso logo em rotina, disciplina, organização, método, processo e indicadores de vendas, de performance, essas coisas. Como é que você lida com essas coisas lá na sua empresa e como você acredita que seus vendedores lidam com isso? Na verdade, Luiz, quando eu comecei como vendedor, a gente tinha metas também nas lojas de rede. No caso, eu vendia móveis, era móveis e eletrodomésticos, mas eu era mais um vendedor voltado para a área de móveis. E às vezes tinha uma meta que eu achava, meu Deus, que meta alta, não vou conseguir atingir. E hoje, estando do outro lado, a gente sabe por que que existem metas. Porque eu tenho meu custo fixo. Então eu tenho, todo mês tem coisas que eu tenho que pagar. Aluguel do prédio, água, luz, internet, telefone, uma série de custos fixos, o salário do pessoal da área fixa, que são o caixa, o faturista. Então eu tenho o pessoal do escritório, além do estoque, que ele também tem um custo de ficar parado. Então, os custos fixos, eles demandam que você tenha um X de venda para você chegar no ponto de equilíbrio. Se eu vendi X naquele mês, até ali eu não ganhei nada. Dali para frente que eu vou conseguir ganhar um pouquinho mais. Então, a gente tem que vender, não tem outra alternativa. Eu tenho uma estrutura, se eu tiver uma estrutura grande, e eu considero 20 e tantos funcionários uma estrutura razoavelmente grande, não é enorme, mas é uma razoavelmente grande, porque eu preciso de muita gente, Uma porque grande responsabilidade. a gente são 23 famílias que dependem daquilo ali. Eu trabalho com bastante pessoalzinho, média de idade lá de 25, 30 anos, mas a maioria deles já são casados. Quem não é casado também tem casa para ajudar em casa, mãe e tal, para ajudar em casa. Então, são praticamente 23 famílias, mais a minha 24 e da minha filha 25, que a gente precisa se sustentar dali. Então, nós precisamos faturar. E a gente, Luiz, é até uma coisa natural, porque graças ao bom Deus, a gente vai, assim, praticamente, não digo na inércia, mas a gente tem bastante clientes na cidade, muitos clientes na cidade. Então, os clientes industriais e a gente já é relativo nesses 23 anos da Vipar da Água 6A, do centro já tem 35, então a gente já tem uma marca consolidada Vipar aqui em Rio Claro, e graças a Deus a gente tem, mas há meses, o mês passado, nós estamos em junho já, mês passado, mês de maio, o começo do mês ele começou muito fraco, porque confiança é tudo. E começa a vir notícia de fora do país, com taxação daqui, briga de um país com o outro, isso daí juros altos, isso daí afugenta às vezes um pouco o consumidor, tanto o industrial quanto o pequeno. Então no começo do mês passado a gente até ficou um pouco mais assustado, mas graças a Deus o mês de maio recuperou, e eu consegui fechar igual abril, até um pouquinho mais. Mas a gente tem metas lá e eu não faço pressão nem terror. Eu sou bem sincero com meus vendedores e com todos os funcionários também.
Gente, a gente precisa atender. Às vezes um cliente liga 5 horas da tarde, mas é desesperador, eu estou precisando do parafuso para fechar. Nós vamos atender. Não, mas já tinha guardado tudo, as motos já estão na garagem. Não, mas vamos tirar. Nosso cliente precisa. E além do nosso cliente precisar, nós também precisamos faturar. Então, nesse sentido aí que eu falo para eles e alerto para eles, deixo eles alertados sobre a importância da gente faturar. Nós precisamos faturar, que de lá que sai o nosso salário, o sustento das nossas 25 famílias. Então, para mim até é natural, eu não preciso ficar cobrando, ó, está fora. Se uma pessoa, aí é questão de fazer corpo mole, por exemplo, mas aí não é questão de vendedor, ou a pessoa pode fazer corpo mole trabalhando no estoque, então. Mas graças a Deus, os meus 23 funcionários já estão treinados, já estão cientes, todos eles já têm bastante experiência, a gente já sabe o que a gente espera deles. Eu não gosto muito de futebol, não ligo muito para futebol, mas uma vez eu vi um técnico, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, falou: "É fácil trabalhar comigo. Os meus jogadores sabem o que eu espero deles." E eu achei isso daí genial. Os meus funcionários sabem o que eu espero deles. Então fica fácil de trabalhar. Não precisa se matar, não é isso, trabalhar até a exaustão, mas precisa se dedicar. Tem inspiração e transpiração, né? Perfeito. E a hora que a gente consegue resolver tudo, aí a gente vai para casa, descansa, assiste um filme, toma um drink, conversa com a esposa ou com os amigos então nesse sentido eu estou bem tranquilo, sim, batimento de meta. E o crescimento da Vipar? Como estão os seus planos de expansão? Você pensa em expandir? Como é que você vê o futuro da Vipar nos próximos tempos? Porque os 3 irmãos, cada um abriu uma loja. Isso. E agora, como é que vai crescer? Pensa arrumar mais irmão ou agora são os filhos? Acabou os irmãos, acabou as lojas. A gente nunca tá fechado a nada, né, a gente nunca fecha nenhuma possibilidade, tudo é possível, abrir outra loja, mas hoje eu quero continuar crescendo, mas na loja que nós estamos ali na Rua Cesar, de repente aumentar a quantidade de itens, né, colocar um produto que a gente ainda não trabalha, porque a área de mecânica ela é muito grande. Tem muita coisa ainda que a gente pode incrementar lá, que a gente não tem hoje, e que muitas vezes as pessoas pedem lá pra gente, mas Mas se me permite só um pequeno parênteses, expansão não significa necessariamente novas lojas ou aumentar o tamanho das lojas, mas às vezes aumentar o tamanho do mercado, essa a vender algo que você não vende hoje e atender mais oportunidades dentro dos clientes que você já bem tem. lembrado. Por isso que é bom conversar com o consultor, né. É. Não, é, exatamente. Então hoje, na atual conjuntura do país, eu não estou dizendo que está ruim. Não vou ficar aqui chorando a mágoa, porque um não ajuda, o outro não ajuda. Eu não vou ficar nessa tristeza Que a reclamação não vai resolver nada. exatamente, e desde que eu sou vendedor, desde que eu comecei a trabalhar, acho que desde que eu nasci, eu lembro de Alguém gente reclamando do governo ou de outro. Então eu não entro nisso. O que eu penso é assim: atualmente, com o juro alto do jeito que está, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. E ele vai baixar, creio eu, né? Não sou economista, mas creio eu que mais dia, menos dia, ele vai baixar. Então, na atual conjuntura, eu acho que aumentar o metro, tantos metros de loja, eu acho que hoje, para mim, na minha humilde visão, eu acho que não é o caminho hoje. Pode ser que um dia a gente pense: "Ô, vamos fazer uma mega loja, ou vamos mudar para um barracão muito maior", mas hoje, para mim, é o que você falou, expandir em itens, talvez ter mais 100 itens de um produto, 100 itens de outro produto, que a gente vê que o nosso mercado aqui é carente, ou poderia incrementar, ou poderia colocar mais quantidade, né. Então, nesse sentido aí, a gente tá a cabeça do vendedor e do empresário tá sempre no: "Pô, o que que eu poderia melhorar? O que que eu poderia fazer? O que que" E o mercado muda, né. Quando nós começamos 23 anos atrás, a internet era para você ver um site, uma curiosidade, ler uma revista. Hoje a internet vende, você compra pela internet, você vende pela internet. Então,
o mercado, de forma que o mercado muda, e não parou, não vai parar do jeito que está hoje, ela vai se transformando. Eu lembro quando eu fiz publicidade, estava começando a internet, foi em 2000, eu acho que 99 eu comecei, 98 comecei a fazer o curso, me formei acho que em 2002. E a internet estava começando junto ali, já tinha bastante, e o pessoal falava, olha, eu acho que o rádio não vai existir mais daqui a um tempo, porque essa tecnologia, e a gente vê o rádio super forte hoje, Você, por exemplo, fortíssimo. anuncia em rádio. Sim, Eu ouço lá Jovem Pan e você tá anunciando lá. eu anuncio na Claretina FM, no programa sertanejo de manhãzinha cedo, anuncio na Jovem Pan News, e anuncio também na Clube AM, no programa do Serginho. Perfeito. Então, a gente acredita muito no rádio, porque o rádio está do lado ali, o mecânico está ali, está escutando. Então, de vez em quando minha filha O entra. consultor também tá escutando. Tá lá tomando Sai do legal e tal. E eu venho para a loja me informando. Às vezes eu não tenho tempo de abrir o Jornal Cidade para o rádio se adaptou. Exato, O rádio hoje parece televisão. Você pode ver o rádio hoje. Isso, então, a Jovem Pan News eu saí de casa mais ou menos cedinho, né? Não dá tempo de eu ler o jornal que chegou, eu vou ouvindo as notícias pela Jovem Pan News e chego sabendo o que está acontecendo, notícia policial, notícia política, uma coisa, outra, a gente está sabendo o que está acontecendo na cidade, né? Pra gente não tá. Então, trazendo para nossa realidade de loja, de vendas, a venda ela vai se modificando, é uma coisa viva. Ela vai se adaptando, ela vai se modificando. Tem uma dificuldade ali, ela vai para o outro lado. Água, né? Ela vai procurando o caminho para ir para o mar. E a gente, como gestores, como treinadores de gente, no caso eu sou o treinador da minha equipe, então a gente vai, pô, isso daqui não está mais legal, isso daqui parou de vender, isso daqui saiu de linha, isso aqui, por exemplo, um exemplo legal de falar, que você falou da Cortag, né? Isso. Cortag é uma marca, uma empresa, uma fábrica produtora de produtos, principalmente para assentamento de pisos. Ela tem o cortador de piso, ela tem joelheira pro pedreiro, principalmente esse pedreiro fino, azulejista, né? Então, a Cortag, ela vendia cortadores de piso de 50 centímetros até 2 metros e tal. O cortador Cortag de 50 centímetros, eu não sei se a Cortag ainda vende, mas ele encalhou. Por quê? Porque não tem mais piso pequenininho. Os pisos hoje, a moda hoje é piso grande, 60, 70, 80, 1 metro e meio. Isso. Então, a casa chique é aquele piso grandão, ou aquele azulejo grandão, ou o revestimento, que é parede de piso grande. Fica chique a casa com uma junta de dilatação bem pequenininha, 1 milímetro. Antigamente nem pensava isso aí, estourava tudo. Então a tecnologia da argamassa, ela cresceu, a tecnologia da base do piso, do esmalte cresceu. Nós somos numa região aqui de muitas cerâmicas, né? Então, quem sabe tem ceramista assistindo a gente aí, vai poder até colocar no comentário, é melhor. Então isso é legal, a tecnologia ela evolui e tudo evolui junto. Então o cortador de piso de 60 ou de 75, até o de 90 vende menos. O que vende hoje é o de 1 metro, de 100 centímetros para cima. Esse é só um exemplo de como as coisas mudam, né? E daqui a um pouco pode ser que volte a ser pequenininha a moda e bonito volta a ser pequeno. Sim. Quem é que vai saber o que é? Não dá para saber, muitas coisas vêm de fora do país, outras é aqui dentro. Nosso clima tropical. Então, de forma que tudo vai evoluindo, né? Vai se transformando e a gente tem que ser vivo, e não é porque a gente vai entrando, eu já estou com 50 e tantos anos, não é por isso que eu tenho que me acomodar e ficar, na minha época era assim, não, minha época é hoje, minha época é agora. É agora que eu estou vivendo e agora que eu tenho que ser feliz. Qual época? Quando você tinha 15, 25, 35 a 55. Então, eu lembro que o meu avô falava, quando meu avô também trabalhava na Paulista, né? Meu avô era feitor lá em Leme, trabalhava na Paulista lá. Eu lembro que ele, conversando com os outros feitores, mestre Lins, falava, quando a gente sair, não sei como é que vai ser essa ferrovia.
ferrovia está até hoje aí, né? Então o pessoal mais antigo achava que as gerações mais novas não iam dar conta. E eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas essa geração de hoje, tudo vai se transformando. Eles, de um jeito ou de outro, eles vão dar conta também. E a gente tem que se adaptar, Sim. né? Que entender de internet. Por falar em adaptação, eu queria propor um desafio para você agora, né? E assim, se trata da sua opinião, né? Aqui nós não estamos falando verdades, nós estamos falando aquilo que a gente pensa, né? Muitos dos 20.000 itens que você vende lá pode ser comprado facilmente pela internet, domingo de madrugada, certo? Sim. Como é que está, na sua opinião, hoje, o desafio de competir com como é que fala? Os marketplaces da vida, né? Onde as pessoas encontram tudo por quaisquer preço. Na verdade, o nosso segmento, ele tem uma particularidade que nos ajuda um pouco nesse sentido. Dos 22.000 itens que a gente tem lá, pelo menos uns 15.000 são fixadores, parafusos. E o parafuso até tem, existe loja online de parafuso, só que como ele é um item pesado, em peso mesmo, Sim, em gramatura, ele quase que inviabiliza comprar pela internet. Então, dos 22.000 itens, 15.000. E outra coisa, tudo bem que hoje você compra uma coisa no Mercado Livre, amanhã chega. sim. Mas muito dos fixadores, parafuso, a fábrica precisa muitas vezes na hora. Quebrou a máquina, ele precisa arrumar. Então, o nosso estoque está lá. E também os fixadores, a gente tem uma parceria muito grande com os maiores fabricantes do país, Caesar, João Mark, etc., que a gente, pelo volume das 3 lojas, a gente consegue um preço bem competitivo. Perfeito. Então, o nosso preço muitas vezes, às vezes, o que já aconteceu comigo, só para exemplificar, no nosso bate-papo aqui, um cliente meu, ele precisava de uma determinada medida de parafuso, era um parafuso relativamente fino, ele era um M5, dá 5 milímetros de espessura no diâmetro, mas ele precisava que tivesse 120 milímetros de comprimento no sistema interno cabeça cilíndrica, era um Allen, que o pessoal popularmente conhece como Allen, um parafuso fino, comprido, de cabeça cilíndrica no Allen, aço líquido. Eu trabalho com esse parafuso, mas tinha acabado. Falei, não, vou encomendar para você. Me dá uns dias? Não, eu tenho poucos dias, mas eu consigo esperar um pouquinho. Eu uso o parafuso que estava lá. Aí eu fui nas fábricas, fui na Bright, que fabrica esse parafuso, fui em outras. Nenhuma tinha. Não tinha em lugar algum. Falei, eu não vou deixar meu cliente sem. Vou ver na internet, peço, preço que eu pagar, eu repasso para ele e resolvo o problema do cliente. Não vou me deixar meu cliente na mão. Não achei, não tinha em lugar algum na internet inteira, não tinha o parafuso que o meu cliente precisava. Aí, nem lembro como que foi resolvido isso daí, se ele usou mesmo ou se eu pedi para o fabricante um prazo, não lembro. Mas nem na internet não tinha. Quer dizer, o parafuso, ele tem essa particularidade, difícil de comprar pela internet. Mas outros itens são possíveis de comprar, por exemplo, máquina, furadeira, essas coisas. E a gente compete, mas ah, acontece que a gente tem um preço bom também, um preço justo, porque a gente compra uma certa quantidade, mas o serviço oferecido, tem cliente que fala, "Olha, se você chegar perto, eu já compro com você." Porque muitas vezes o cliente não sabe usar direito, aí a gente explica para ele como é que funciona lá na loja, pega uma máquina do mostruário, mostra. E uma furadeira é simples, é só você colocar uma broca e apertar, acabou. Mas um soprador térmico, como é que usa? É, uma serra tico-tico que tem efeitos, ele tem efeitos gangorra. Para que serve uma lâmina? Para que serve outra? Para cortar em curva, com mais dente, com menos dente a serra. É um produto técnico também. Sim. Então, muitas e muitas vezes, o cliente prefere comprar da gente. Mas, mesmo que ele comprar pela internet, depois ele vai comprar a serra da gente. Então, a gente está lá. Mesmo para quem comprou a máquina na internet, nós estamos lá, ele vai precisar da broca. Se ele comprar uma furadeira na internet,
ele vai precisar da broca, ele vai precisar. O triste da internet é quando dá problema. E já saiu dos 7 dias, que a lei determina que pode devolver, ou tem lugar que dá 30, mas o triste da internet é esse. Muitas vezes a pessoa compra na internet, nossa, essa marca não tem assistência técnica na cidade. Então, isso daí que muitas vezes os clientes preferem comprar. Não digo que não compram na internet, compra muito. A gente nem sabe, mas deve comprar muito. Mas eu também compro na internet. Muitas vezes eu estava precisando de uma impressora fiscal para a gente usar no nosso escritório lá, que a gente faz uma média de 300, 400 notas por mês. E eu não preciso mais imprimir a via fixa, fica no sistema. Às vezes a dump que vai para o cliente, ela acompanha o produto. Então eu precisei comprar uma impressora monocromática dessa daí e não achei. Eu, claro, não achei nem Prescaba. Aí eu tive que comprar na internet. Então acontece, eu também sou cliente na internet. E os clientes compram muito pela internet, mas eles nunca esquecem da gente também, porque quando ele precisa de um insumo, a broca, compensa comprar da Vipar. Perfeito, perfeito. Então isso ajuda. Muito bom. Bom, considerando que nós temos aqui muitos comerciantes assistindo, muitos vendedores, empreendedores, qual a mensagem final, Fernando, que você gostaria de deixar para essas pessoas que nos veem e nos ouvem? Luiz, eu sou um cara sempre de pensamento positivo, sabe? Claro que nem todo dia a gente tá bem, tem dia que a gente tá pior, às vezes aconteceu alguma coisa em casa, às vezes você fica chateado com uma notícia que você ouve, para desmotivar a gente, são muitas e muitas e muitas coisas, fatores. Mas a gente sempre lembra de Deus, que a gente conseguiu chegar bem até aqui, né? A gente não chegou até aqui, mesmo que a pessoa seja nova, ela não nasceu, cresceu, chegou até onde ela está, teve a oportunidade por Deus de empreender, e então eu acho que é pensamento positivo sempre. Eu sempre levo isso daí. Também entendi que eu estou triste, mas eu penso, vai melhorar, sempre melhorou. Todas as vezes que eu tive um problema muito difícil, depois de alguns meses, ou alguns dias, ou algumas horas, ele foi resolvido, sempre deu certo, sempre vai dar. Sempre tem um ser superior lá que está olhando pela gente, né? Nunca nos abandonou. Então, é aquela mensagem que eu sempre falo para mim mesmo, né? E por empatia, a gente quer que o semelhante também vá para frente, vá bem, e melhorando a nossa cidade, melhorando nosso estado, melhorando nosso país, nosso mundo. Então, eu creio que é pensamento positivo. Tentar pensar positivo, que se tem alguma coisa ruim, vai passar, e aproveitar a onda boa quando ela vem, né? Porque é bíblico até, né? Tem os anos das vacas magras, os anos das vacas gordas, e a gente se preparar, sempre estar preparado, se cada vez, como a gente estava comentando, né, Luiz, que a gente tem que ir reciclando, porque muitas coisas novas chegam aí. Às vezes até um carro, você pega um carro que meu pai estava acostumado a dirigir um carro mecânico, às vezes pega um carro automático, nossa, eu não sei dirigir esse carro, e é muito fácil às vezes, só que estranho. Então, ir se reciclando, ir se preparando, né, fazendo curso, lendo, vendo coisa boa, porque coisa ruim na TV, em tudo quanto é lugar tem muito, né, para se desmotivar, tá cheio de lugar. Então, vendo as coisas boas, o ser humano é bom, né. É como tinha uma propaganda aí de publicitários, né, tinha uma propaganda da Coca-Cola, acho que alguns anos atrás, que eles falavam: "Os bons são maioria", e é verdade, né, às vezes a gente se chateia com uma coisa, segurança, uma coisa, outra, mas os bons são maioria. Então, vamos embora, vamos trabalhar, né, vamos cabeça para frente, que a gente vai ter a vitória, Perfeito, se Deus quiser. isso, muito bom. Bom, vamos finalizar com essa mensagem do Fernando, né? Acreditar que Deus está no comando, no momento das vacas magras, a gente se lembre dele, para a gente não se desesperar. E no tempo das vacas gordas, louvar, né? Agradecer pelas vacas gordas. Não esquecer de tudo isso. Então, com essa mensagem, vamos encerrar aqui. É claro que a gente poderia ficar conversando bastante sobre vendas, mas
Vamos encerrar então o nosso podcast de hoje com o Luiz Fernando da Vipar, com o nosso Café e Vendas. Valeu, muito obrigado, viu?